18 anos na igreja, né? Já passou por muitos vendavais, mas firme e aliançado com a igreja, a Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Firme nesse propósito, firme aqui, trabalhando, determinado a estar aqui conosco, participando da noite de glória, né? Tem passado aqui conosco, determinou também, mesmo com seu trabalho, tendo que acordar cedo, ele está aqui toda sexta-feira, participando conosco na noite de glória. E Deus tem falado ao seu coração, e assim como ele foi, né, direcionado, convidado pelo nosso apóstolo, né? E ele já tivemos aqui com ele na sexta-feira, foi algo maravilhoso e tremendo, e o que Deus colocou no seu coração. E nós queremos agora orar pelo Alberto. O Alberto vai estar ministrando para a gente nessa noite, amém? E eu quero agora estar orando sobre a vida do Alberto. Eu quero também, antes de orar pelo Alberto, eu quero estar orando pelas crianças, amém? As crianças eu sei que estão se movimentando aí, queremos orar, abençoar as crianças agora. As crianças podem aqui se aproximar dos pastores aqui ou já estão saindo? Estou vendo as crianças, já saíram? Ah, então glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada uma delas em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela vida do Alberto, Pai. Te pedimos agora em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja guardando, protegendo, cobrindo a sua casa, a sua família, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor possa usá-lo nessa noite, Pai, de uma maneira, Pai, extraordinária, Pai, de uma maneira extravagante, Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o Alberto seja instrumento do Senhor nessa noite, ó Pai, para falar a cada coração aqui, Pai. Alberto, nós te abençoamos, ó Pai, nós estamos contigo, nós somos um contigo nesse momento, nós estamos ministrando junto com você nessa noite, Alberto, você não está sozinho, nós te abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, amém? Obrigado. Boa noite, igreja, paz do Senhor. É uma honra poder estar aqui. Existem pessoas muito especiais aqui para mim, familiares, né? Nós agradecemos muito a oportunidade, né, dos pastores, a confiança, que eu sei que é uma responsabilidade, né, o que a pessoa vai passar, né, a gente passa a nossa vida, e a oportunidade, quando é dada para a gente, a autoridade está sendo passada para nós, né? A palavra que foi ministrada, ela me foi dada esse mês de novembro agora, quando eu coloquei um propósito no meu coração, que eu falei, no sábado eu acordo 5h40 da manhã para trabalhar, mas eu coloquei no meu coração, que eu falei, eu vou ficar na noite de glória até o final. Eu fiz esse propósito comigo mesmo, eu não falei com ninguém, e eu falei, eu vou ficar até o final. Eu tenho ficado até as 9 horas, mas eu vou ficar até o final. E nesse dia o pastor Edmar estava ministrando, o apóstolo, o pastor Adesso estava viajando, e ali o pastor Edmar ministrou complementou sobre os dons do Espírito Santo, e ele terminou a palavra, em vez de a gente se reunir para orar, o Espírito Santo fez um mover, foi pessoas deitadas no chão, outras chorando, e eu senti que algo foi introduzido dentro de mim naquele dia, né? Eu senti que alguma coisa, eu não sei te dizer o que era, mas alguma coisa naquela noite de glória foi embutido dentro de mim. Fui para casa, sabia que tinha algo diferente, passou o sábado, fui trabalhar, o domingo vim na igreja, a ministração do George, e foi uma bênção. E na segunda-feira, né, a gente levantando para o devocional nosso de oração, que a gente colocou um propósito, não é um ministério, não é um propósito de vida, né, de levantar 1 hora antes, todo o horário do trabalho, a gente levanta 1 hora antes e entrega esse horário, essa primeira hora nós entregamos para Deus, em oração, guardando nossa casa, e ali Deus me deu essa palavra, que eu vou compartilhar com vocês, né? Deus já pode até ter falado com vocês a respeito disso, mas foi de uma forma que eu não esperava, né? Eu não esperava que Deus falasse comigo daquela forma, mas Ele falou, e eu vou compartilhar com vocês. O texto, que é a introdução, eu queria que vocês anotassem, por favor, é Daniel 2, do 1 ao 49. Daniel 2, do 1 ao 49. É o texto, é o capítulo inteiro. Nós não vamos ler esse capítulo, mas para você entender o que eu vou falar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Vocês precisam entender esse capítulo. Nesse
Daniel 2, do 1 ao 49, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho tirou, né, o sono dele, ele ficou perturbado com esse sonho. Então ele manda chamar os sábios que tinham no país dele, na Babilônia, ele manda chamar os astrólogos, ele manda chamar, né, os adivinhos, para tentar, né, saber qual era o sonho dele. O desafio dele foi um pouco maior, que ele queria saber, ele queria que eles adivinhassem o que ele tinha sonhado e a interpretação do sonho, né? E ele chama os sábios, os adivinhos, os astrólogos, e eles não conseguem falar o que Nabucodonosor sonhou. Então ele decreta um decreto de morte. Os astrólogos, os adivinhos: nós vamos despedaçar vocês e destruir a casa de vocês. Entre esses sábios da Babilônia estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam junto desses sábios, eles faziam parte, né, na invasão que Nabucodonosor fez. Ele levou os nobres, né, de Israel, de Jerusalém, e introduziu na cultura dele. Então Daniel e os três amigos dele faziam parte dos sábios. O eunuco, ele decretou a morte dos sábios, e ele falou assim: mate os sábios. E o eunuco foi lá com o decreto, a lei foi revigorada, foi lá até Daniel, e Daniel perguntou: mas por que o rei ordenou essa lei tão dura? Aí o eunuco explicou a ele: mas ele teve um sonho e ninguém conseguiu dizer o que ele sonhou e dizer, né, qual a interpretação do sonho. Aí Daniel falou: não, me dá um tempinho, me leva até o rei. O eunuco levou Daniel até o rei, e Daniel pede um tempo para o rei: o Senhor me dá mais um tempo para mim orar ao meu Deus e tal. E o rei dá esse tempo para Daniel. Daniel chega nos três amigos. Isso é um fato interessante, porque é o que vem no coração do apóstolo, a questão do irmão de jugo, aqui na noite de glória. Ele chega nos três e pede: nós vamos orar para Deus me dar a interpretação do sonho, então vocês vão orar junto comigo. Cada um vai para sua casa, ora. Daniel tem a interpretação do sonho, Deus revela o que o rei sonhou e qual a interpretação do sonho. Daniel se apresenta perante o rei e ele diz: rei, o senhor teve um sonho assim, 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 a interpretação é essa, essa e essa. Daniel é levantado o governador da Babilônia, né? Ele adora o Deus, ele adora o nosso Deus, ele proclama que o único Deus, né, é o Deus de Daniel, que é o nosso Deus de Israel. Lá na passagem ele chama de o Deus dos céus. E Daniel é proclamado, ele fica como líder dos sábios. Ele era um dos sábios, ele passa a ser o líder dos sábios, né? Dado esse entendimento, Daniel começa a introduzir coisas que ele sabia, visões, estudos messiânicos sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus Cristo, né, sobre o povo de Israel. Ele passa agora, ele é o líder, e por causa deles, né, na passagem ele fala: não mate os sábios. Depois que Deus revela o sonho para ele, ele fala: não mate os sábios. Então você imagina agora: eu te salvei da morte, eu e a tua família, e agora eu sou o teu líder, como se eu fosse o chefe da tua empresa, mas eu livrei a tua família e você da morte. Qual vai ser o tratamento que você vai dar a essa pessoa? Tudo que ela te ensinar, tudo que ela te dá, você vai dar uma credibilidade. E o que Daniel passa? Daniel passa um legado, né, sobre a vida de Jesus, que haveria sinais nos céus, que haveriam profecias, e esse pessoal, os sábios, eles já estudavam as estrelas, né? O tema dessa mensagem é astronomia de Deus como legado. Astronomia de Deus como legado. A palavra astronomia, ela quer dizer ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento, né? Astronomia, né? E legado. Eu queria falar para vocês primeiro sobre o legado.
O legado não é uma herança. Um legado, eu não consigo gastar esse legado. Porque o legado, no que me veio o entendimento, é algo que os pais espirituais e pais naturais introduzem um legado dentro dos filhos. Você pega algo que você sabe e você introduz dentro do teu filho, e o teu filho vai passar para o filho dele, e o filho dele vai passar, e as gerações vai passar de geração em geração, vão passar o legado que pais espirituais e pais naturais passaram para os seus filhos. Mas esse legado só é ativado por profeta. Somente um profeta pode ativar o legado que está dentro de você. Se o seu pai e a sua mãe, ele é um pai e uma mãe profeta, ele vai introduzir, ele mesmo vai ativar isso. Quantos estão me entendendo aqui? Estão conseguindo entender? Então o legado, o que Daniel faz? Daniel introduz esse legado sobre as profecias de Jesus Cristo, e eles passam 586 anos estudando a respeito de Jesus Cristo, que no nascimento de Jesus vai haver um sinal nos céus que vai nos levar, né, até Jesus. E sobre esse legado, eu sou nascido e criado na comunidade aqui no Rio de Janeiro, né, uma família, não é pobre, não faltava comida para a gente não, mas a gente tinha muita dificuldade, a nossa família, né, meu pai e minha mãe são nordestinos, lá de Campina Grande, eram, né, no caso, já faleceram os dois, e ali, né, crescemos na Assembleia de Deus, sou nascido e criado dentro da Assembleia de Deus de Parada de Lucas, né, igreja muito abençoada, na minha infância, com 11 anos, né, com muita dificuldade, eu não lembro da minha mãe em perfeita forma, como é que minha mãe era, o corpo dela, porque quando eu comecei a entender, quando eu já tinha um entendimento, ela teve 3 AVC, né, antes dos 30, eu não sei se foi perto dos 30 anos, ela teve 3 AVC, o lado esquerdo todo paralisado, no final das contas agora ela teve uma perna amputada, já tem quase 11 anos que ela morreu, ela teve uma perna amputada, mas sendo que sempre quando eu estava fazendo as minhas doideiras na rua, né, eu trafiquei, eu fabricava tudo em termos de cocaína para 3 bocas de fumo, passava pela minha mão, era uma coisa muito horrível que eu fazia. Então, desde quando eu fiquei 13 anos no crime, nesses 13 anos, que eu estava na noite, que eu estava drogado, que eu andava armado, era uma coisa muito perigosa, Deus realmente me guardou. E o que acontecia? Deus sempre usava uma pessoa para me avisar que tinha alguém que orava por mim. Era assim que a pessoa falava. A pessoa me via, eu já via que era um cristão, eu já respeitava, eu sempre respeitei, colocava tudo de lado, e o cristão vinha e falava: Deus está mandando te dizer que existe uma pessoa que ora muito por você. Ela chora muito na madrugada, ela ora por você. Vinha minha mãe na minha cabeça, mas para mim era algo, ela é minha mãe, pô, ela é minha mãe, ela ora por mim. Era mais ou menos assim que eu pensava, ela é minha mãe, ela ora por mim. Deus usava outra pessoa, no outro dia, qualquer, existe uma pessoa, Deus manda te dizer que existe uma pessoa que ora por você. Eu não sei se conscientemente ou sem querer, a minha mãe começa a introduzir um legado de oração dentro de mim. Isso foi, eu não sei como ela fez, eu nunca vi ela orando, o meu sobrinho que está, o Silas e a Pamela aqui, eles são mais próximos, né? Eu nunca via minha mãe orando, eu não sabia quanto tempo ela orava, né? Eu sabia que ela lia a Bíblia, que ela era uma mulher de busca realmente, mas sendo que aos poucos ela foi introduzindo isso dentro de mim, ela foi introduzindo isso, mas sendo que eu não sabia, isso estava dentro de mim. Por que eu estou falando desse legado? A gente vai entender o legado e depois a gente vai entrar na parte da astronomia, porque eu fui ativado dentro dessa igreja. Quando o apóstolo começou há 3 anos atrás, consagração pessoal, jejum, oração, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a queimar dentro de mim. Eu falei: meu Deus, eu já estou 5 anos nessa igreja, né? Com os 3 anos que passou já da noite de glória, eu estou 8. Então, eu comecei a ser ativado, aquilo que estava dentro da minha mãe, que minha mãe colocou dentro de mim, começou a ser ativado através das palavras do apóstolo. Ver vídeo tal, para vocês se edificar, aprender a orar, aprender a jejuar. E eu comecei a me interessar, a querer tirar minha hora com Deus, né? A tirar minha hora com Deus, a querer tirar minha hora, o meu tempo a sós com Deus. E eu fui ativado aqui dentro. Então o legado estava. Ela já faleceu tem mais de 11 anos, né? Isso ficou dentro de mim, eu ainda estava no mundo. Ela colocou algo dentro de mim,
eu nessa igreja, no lugar certo, eu fui ativado pelo apóstolo. O que foi colocado no coração do apóstolo ativou o que estava dentro de mim. E assim a gente passou a ter um TSD, né, o tempo a sós com Deus, e Deus começou a se manifestar de uma forma que eu não esperava, né? Realmente eu não esperava. Como é que eu fiz? O seguinte, eu peguei o meu dia todo, eu falei, eu tenho que tirar no mínimo 1 hora todo dia para mim orar. Vai ter que ser 1 hora todo dia. Eu vou escolher o melhor horário, e o melhor horário que eu tive na minha cabeça foi a madrugada. Eu falei assim, se eu acordo 5 horas para trabalhar, eu vou levantar 4, vou entregar essa primeira hora para Deus em oração, me arrumo para trabalhar às 5 e vou sair para trabalhar. E comecei nessa batida, de acordar 1 hora antes, acordar 1 hora antes. E assim Deus tem falado comigo, algo que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu queria deixar bem claro aqui, gente, que eu já estou liberto das drogas, Deus me livrou das drogas, dos vícios, tá? Eu sou um homem liberto, tá bom? As coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui são doideira, são loucura, mas é de Deus, tá bom? Não pense que é óbvio, não. Eu mesmo pensei, falei, pô, será que a igreja vai achar? Eu falei, não, eu estou liberto e graças a Deus, Deus me livrou dos vícios, eu estou salvo, tá? Deus tem falado comigo. O texto base da palavra, agora a gente vai entrar na parte da astronomia, né? O texto base para a gente é Mateus 2, de 1 ao 12. Esse a gente vai ler. Se você puder abrir, eu vou esperar um pouquinho. Acabou isso aqui, é rapidinho, gente. Pode ficar tranquilo que não é demorado não, tá? Você vai abrindo aí, que eu vou ler para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz sobre os magos do Oriente, que é a passagem que fala dos magos, né? Mateus 2, do 1 ao 12, né? Eu quero buscar o fundamento de que Daniel introduziu isso nesses magos, e eles continuaram, passaram para frente esse legado, e foram estudando até chegar ao ponto de Mateus 2, né? Algumas das mais recentes investigações atribuem aos magos origem babilônica. A cidade da Babilônia, hoje território iraquiano, situava-se a oriente de Jerusalém, a uma distância de apenas 90 quilômetros. Os babilônios eram um povo que remontava ao 3º milênio antes de Cristo e que possuía grandes tradições astronômicas. No Museu Britânico encontra-se placas de barro de origem babilônica com caracteres cuneiformes designados por almanaques, contendo registros astronômicos da época próxima ao nascimento de Jesus Cristo, embora esses registros não mencionam diretamente um fenômeno que possa ser candidato à estrela de Belém. Este argumento pode pesar bastante a favor da Babilônia, para o lugar de origem dos magos, principalmente quando se acredita que a estrela que os teria guiado pode ter sido um fenômeno astronômico visível ou previsível, né? Esse é o fundamento, é o estudo de que os magos de Mateus têm origem lá de Daniel, lá de Babilônia. Depois você lê Daniel todo que você vai entender. Vamos lá em Mateus 2, versículo 1. Pode ser? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
E, enviando-os a Belém, diz: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, eles viram a estrela, e vendo eles as estrelas, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, naquela segunda-feira, quando eu me levantei para poder ir para o meu devocional, né, eu saio de mansinho, né, o André está aqui, ele sabe como é que é. O que eu vou falar, o meu filho já viu, tá? O meu filho já participou comigo também, ele já viu a experiência que eu tive, ele viu. Viu ou não viu, André? O André viu. Eu gritei ele veio correndo, ele viu. Quando eu abro a porta para sair para o meu devocional, um quintalzinho pequenininho, então quando eu abro a porta, que eu boto o meu pé do lado de fora, eu vejo uma estrela no céu brilhando. Mas sendo que essa estrela estava passando na porta da minha casa, ela estava passando. E eu coloquei o pé na porta, quando eu vi a estrela, não é a primeira vez que isso aconteceu, já tinha acontecido outras vezes. Então já coloquei o pé na porta e já comecei, já fiquei louco e comecei a orar, orando, andando, a estrela passou, eu vi uma estrela andando, meu irmão, eu vi uma estrela andando. Isso não é loucura não, a estrela andou, uma estrela bem grande, não era avião não, helicóptero, não era uma estrela, ela andou na minha frente. E nesse período de oração de 1 hora, foram mais 2 estrelas que se movimentaram. Uma em direção a Coelho Neto, uma em direção ao Juramento e outra no Vaz Lobo. Existem pessoas que moram perto dessas localidades? Vaz Lobo, Juramento. Deus está querendo guiar vocês a pessoas perto dessa localidade. Deus está querendo guiar, né, o GES, o evangelismo de impacto. Deus está querendo guiar a nossa igreja nessa direção. Então, em menos de 1 hora, foram 3 estrelas se movimentaram. Eu falei assim, Senhor, mas isso já tinha acontecido. Eu falei, mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Senhor? Mas qual sentido que isso faz? O Espírito Santo botou na minha cabeça, Mateus 2, de 1 ao 12. Aí eu falei, é a estrela de Jesus. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que fala muito de estrela, 7 cabrinhas, as 3 Marias. Eu poderia buscar um fundamento científico para você aqui, mas eu não quero fazer isso, eu quero compartilhar a palavra. Mas eu comecei a pesquisar telescópio Hubble, o SAT da NASA, eu comecei a pesquisar. Existe mais estrela no céu do que areia no mar. A gente consegue perceber isso? Existe uma galáxia, eu esqueci o nome dela, ela tem mais de 1 trilhão de estrelas só nessa galáxia. E no nosso universo existe milhões de galáxias. Então você consegue entender a dimensão do que é uma estrela? E tem versículo na Bíblia que diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. 1 trilhão de estrelas Deus chama pelo nome. E eu fiz a pergunta para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, quem é a estrela? Quem poderia ser a estrela? Quem é essa estrela que guiou esses magos até Jesus? Né? A resposta está lá em João 16:13. Quem puder abrir e ler para a gente aí, João 16:13. Quem é o guia? A estrela foi o guia daquele momento ali. Quem foi aquele guia? Quem era o guia? Eu quis saber para poder compartilhar com vocês quem era o guia. O que representava aquela estrela naquele momento que ela estava guiando os magos até o nascimento de Jesus. Alguém pode ler? João 16:13. Aqui, rapidinho. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas falará de tudo quanto tiver ouvido, e vos fará saber as coisas que hão de vir. O Espírito Santo foi a estrela naquele momento. O Espírito Santo era o guia que estava guiando eles. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. E Jesus diz o quê? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então o Espírito Santo, ele quer te guiar até Jesus. Então, para os magos, aquela estrela era o próprio Espírito Santo se manifestado naquela estrela. A gente tem que quebrar um paradigma de que o Espírito Santo ele tem que falar com a gente do jeito que a gente quer. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo ele está dentro de você. Você não tem que sentir um arrepio, você não tem que ouvir coisas, ele está dentro de você, ele está esperando você ativar ele, e você só vai ativar ele através da oração. Nós temos que quebrar. Deus fala, eu tenho que ouvir uma voz audível, eu tenho que... Não, ele quer se manifestar para nós através dos céus e das estrelas, né? Depois de algum tempo eu só ando olhando para o céu, eu ando olhando para cima, Senhor, faz de novo, fala comigo, Senhor, eu estou aqui, eu não adoro as estrelas nem a lua não, eu adoro o Senhor que fez as estrelas e a lua, eu adoro o Senhor, e Deus tem se manifestado nos céus, com um desenho na nuvem. Eu já cansei de sair para orar, o tempo está nublado e eu começar a orar, não tenho nada para falar, cara, eu não quero pedir nada, o corpo, a mentalidade humana, eu não tenho o que falar para Jesus. Então você ora em língua, você fala em língua, é a carne falando que edifica o Espírito, porque a gente somos carne. O Espírito Santo está dentro de você, mas quem fala sou eu. É uma interação, ele está dentro de mim, mas eu tenho que abrir a boca. Ele não vai abrir minha boca, não vai, eu tenho que abrir a boca e falar. Então, quem era a estrela? Nosso guia, consolador, Espírito Santo era a estrela. Outra pergunta que eu fiz: por que eles erraram o alvo? Por que eles não foram direto para Belém, aonde Jesus tinha nascido? Por que eles erraram o alvo? Eles são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo era a estrela, eles são guiados por ele, mas eles erram o alvo. Mas por que eles erraram o alvo? Foram parar no palácio de Herodes e desencadeou uma das maiores mortes de criança do povo judeu, tirando a época lá do Egito, que ele matou muita criança também. Então desencadeou uma coisa. Eu falei, Espírito Santo, por que eles erraram? Por que a gente ainda... Eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas eu ainda erro o alvo? Porque o meu direcionamento é com base no meu esforço. É porque eu sou bonito, não é o meu caso, mas é porque eu sei falar legal, eu estudei. Eles estudavam as estrelas. Então esse guia, essa perseguição da estrela era por causa dos conhecimentos que eles tinham, porque eles já estudavam as estrelas, eles já eram estudiosos, eles eram religiosos, a religião deles era messiânica, mas eles não tinham intimidade e revelação do Espírito Santo. Por isso que eles erraram o alvo. Porque quando você tem intimidade, você tem a revelação de quem é o Espírito Santo, que ele está dentro de você, ele é o Espírito de Deus que criou o céu e a terra, você vai acertar o alvo. Não é com base no que você sabe. Eu cheguei nessa igreja aqui, eu tinha a 3ª série, é o segundo ano agora, é o segundo ano do fundamental, né? Eu tinha a 3ª série. Aí meu discipulador, faz, cara, o segundo grau, ficou uns 3 anos insistindo, tu vai precisar. Fui lá, fiz um supletivo, mas foi a minha força. Mas para mim ser guiado por uma pessoa e eu introduzir o que eu tenho que introduzir dentro dessa pessoa, eu tenho que ser guiado totalmente pelo Espírito Santo. Não adianta você conhecer, eu não estou falando que você não vai estudar, estuda. Se você estuda e você tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai ser o expert, você vai ser o cara. Agora, não é pela sua força, né? Esse direcionamento era com base nos estudos que eles tinham, na religiosidade, força do meu próprio braço, minhas qualificações, do meu jeito, da forma que eu quero, e não era com base na intimidade e no relacionamento, né? Eu queria que vocês abrissem aqui Mateus 6. A nossa intimidade dos filhos de Deus é com base nesse texto. Eles não tinham isso aqui que a gente tem acesso. Mateus 6,6, eu vou ler para vocês. Capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento,
e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Eles não tinham isso, esse acesso que a gente tem hoje, de eu poder entrar num cômodo do meu quarto, num cômodo da minha casa, no meu quarto de guerra, no quintal, na sala, e eu poder ter um momento de intimidade com Deus. Por isso que eles erraram o alvo, né? E outra pergunta que eu fiz: Senhor, por que a estrela esperou eles? No texto a gente vê que quando eles saem, a estrela está lá. Mas aqui não diz quanto tempo eles ficaram com Herodes. Se eles ficaram um dia, 2 dias, uma semana, algumas horas, não fica, a estrela está lá. Ela veio do Oriente, trouxe eles até Jerusalém, eles erram o alvo e ela fica esperando. Por causa de que o Espírito Santo, ele tem paciência. Ele tem paciência com nossos erros, com as nossas falhas, né, com a nossa explosão, né, com nossos pecados. E ele espera o momento da gente dar oportunidade para ele agir, para ele se manifestar. Enquanto você não der oportunidade para ele, ele não vai se manifestar. O Espírito Santo, ele é o maior poder que tem na terra, é o maior poder do mundo. Ele está dentro de nós, mas ele espera com paciência. Ele espera: Alberto, como eu queria te guiar para você acertar o alvo. Só se você tivesse me perguntado, se você tivesse orado a mim, se você me der um momento de pergunta para mim se está bom, pergunta para mim onde está. Ele fica ali parado, ele não vai arrombar a porta, ele vai esperar você se comunicar. E como é que eu entro nessa comunicação? Através da oração. Eu preciso entrar no momento de oração. O Espírito Santo espera com paciência, fica olhando, esperando você e eu dar oportunidade para ele se manifestar. Ele vê você errar o alvo e espera com paciência para levarmos ao acertar o alvo, o lugar certo ou a pessoa certa. Amém? Aqui a gente vai entrar na conclusão. Qual o fundamento dessa palavra? Né? Ele espera com paciência, você dá lugar ao Espírito Santo, e agora eles acertam o alvo em Belém. E quando eles chegam, Jesus já tinha nascido, né, de Maria, né? Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, nós sabemos. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. Não foi através de um relacionamento da carne, foi espiritual. E ali, o Espírito Santo, como uma estrela, ele quer te guiar a você encontrar uma pessoa. Você vai encontrar uma pessoa, você vai encontrar uma casa, você vai encontrar uma família, e você vai introduzir Jesus dentro dessa pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso irmão, ele vai nascer dentro de uma pessoa. Tem noção do que é isso? Eles chegam, Jesus nasceu, você vai ser o cara ou a mulher que vai introduzir Jesus numa família. E quando Jesus começar a crescer dentro dessa família, tu acha que vai ter divórcio dentro dessa família? Tu acha que vai ter briga dentro dessa família? Vai ser uma família que vai andar em santidade, vai ser uma família que vai se entregar totalmente a Deus, vai ser uma família que vai criar raiz na igreja local, vai ser uma pessoa que ela não vai, o pastor não me deu, o pastor Niba brinca muito, não gostei não, vou procurar outra. Não vai ser assim não, ele vai criar raízes na igreja local. Sabe por causa de quê? Porque você não introduziu uma religião, você não introduziu uma seita, você introduziu o próprio Jesus. O Espírito Santo te guiando, totalmente guiando a sua vida, ele vai produzir Jesus dentro da vida de outra pessoa, gente. Meu Deus, é isso que os magos viram, eles viram Jesus nascer, mas você vai ser levado a produzir, você vai embutir Jesus Cristo na pessoa. E como é que vai ser esse discípulo, Alberto? Esse discípulo vai ser mimado? Não vai ser uma pessoa mimada, não vai ser uma pessoa que é levada por qualquer vento de doutrina. Vai ser discípulo forte, vão ser pessoas que vão criar raízes dentro da sua igreja local.
Vão ser discípulos que realmente, pô, se você vê a vida de Jesus, pô, ele orou 3 horas para morrer. E a gente vivo não ora nem 1 hora. Ele orou 3 horas, ele foi lá, 1 hora, voltou. Pô, mas vocês não podem velar comigo. Foi lá no Getsemane, orou, foi 3 horas para morrer. E a gente está vivo com saúde. Pô, a minha mãe era deficiente, o lado esquerdo todo paralisado, a perna esquerda amputada. Para ela tomar banho, para ela ir para a igreja, para ela fazer não sei o que for, ela tinha que ser levada. Eu nunca vi minha mãe chorando. Ah, porque Deus fez isso comigo? Porque Deus... Minha mãe nunca murmurou de Deus. Se não levasse ela no culto quarta-feira, ela ficava com a cara feia. Podia estar chovendo na cadeira de roda. Tinha que Pô, tu sabe, né, Júlio? O Silas sabe, tinha que pegar ela no colo, botar ela para tomar banho. Uma pessoa que tinha felicidade de estar na igreja, cara. A gente tem tudo, você tem trabalho, você tem saúde, a gente passa por algumas tribulações, mas a gente não tem a noção de que está buscando o Senhor, porque o meu discipulador falou uma coisa, pô, Alberto, a carne ainda é fraca, mas você está forte no espírito, né? Passando muitas lutas, mas a minha vontade de andar pela rua é assim, ó. Meu andar é assim. Está forte, tem alegria dentro de mim. Vai ter as lutas se levanta, mas ele se levanta para cair, mas por causa de quê? Porque tem aquele compromisso agora. É uma coisa que eu não consigo mais parar de fazer, que quando eu deixo de fazer, parece que eu pequei. Senhor, eu não consegui orar de madrugada, eu vou orar quando eu chegar à tarde. Não é, eu não sei te dizer o que é, eu não estou falando que você tem que orar de madrugada, mas é diferente a oração na madrugada, e Deus tem se revelado para mim assim. Amém? Agora, quando eu encontro essa pessoa, já é para o discipulador, você vai cuidar dela, você vai discipular, você vai acompanhar. Essa pessoa não vai ser mimada nem levada por vento de doutrina. Vão ser discípulos fortes dentro da nossa igreja local, porque você, como pai, introduziu, embutiu Jesus dentro dessa pessoa. Ela não vai se desviar, ela não vai sair da presença de Deus, porque o próprio Jesus está dentro dela. Não tem como ela se iludir pelas coisas do mundo. O mundo ele imita as coisas celestiais, ele imita, né? A cocaína, a maconha, a droga, ela quer imitar uma sensação que o próprio Espírito Santo não tem. Tem pessoas aqui que são batizadas com o Espírito Santo, elas sabem que quando ele vem, quando ele se manifesta, é uma coisa maravilhosa. Aí você que já foi um drogado como eu, penso, meu Deus, mas para que maconha? O Espírito Santo, ele supre tudo. Então é uma falsidade a te levar a algo que você acha que é bom, mas que é ruim. Agora, para o discipulador que eu vou falar, né? O ouro, que foram os presentes que ele levaram, 3. O ouro, o Espírito Santo vai te levar a ter condição financeira de investir na vida do teu discípulo. Você introduziu Jesus na vida dessa pessoa, você não vai estar cobrando, e você vai investir financeiramente na vida dessa pessoa. Vocês vão abrir negócios para os seus discípulos, vocês vão abrir lojas, vão abrir empresa, o seu discípulo vai ser próspero por causa de você. Eu quero ter essa condição financeira de investir na vida do meu discípulo, né? Isso já foi feito na minha vida. Eu estou te falando algo que eu já vivi, né? O meu discipulador, ele já investiu na minha vida. Graças a Deus que ele continue sempre sendo bem sucedido. Deus 1000 vezes mais na vida dele. Mas ele já colocou dinheiro na minha mão, pô. Ele já, pô. Ó, Alberto, eu vou estar desempregado, vou abrir esse negócio aqui. Você e a Patrícia coloca para frente. Quando der, você me... Ainda não deu para devolver não, mas... Quando der, você... Mas ele introduziu o dinheiro, eu estou falando a realidade que eu vivi. Ele introduziu o dinheiro na minha vida, então você vai ter condição. Ouro, o discipulador, a pessoa que ganhou a família, vai ter condição de investir na vida da pessoa, amém? Vamos lá. Estamos acabando, gente, falei que era rapidinho. O incenso, TSD, vida de oração, intimidade. Salmo 141, 2. Vamos lá para a gente ver sobre o incenso. Salmos 141, 2. Vou ler com vocês aqui rapidinho. Posso ler?
né? Quer dizer sobre orações, né? Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Esse discípulo, ele vai ser um discípulo que vai ter intimidade com Deus. Ele não vai ser só bem sucedido, mas ele vai ser bem sucedido espiritualmente também. Ele vai ter intimidade com Deus, ele vai tirar o tempo a sós dele de oração. Ele não vai dar trabalho, meu irmão, ele não vai te dar trabalho. Ele vai ser uma pessoa que ele vai buscar a Deus, ele não vai terceirizar a oração. Ele vai pedir oração sim pelas coisas graves, mas ele também vai buscar. Porque é muito fácil eu ter um problema aqui e eu pedir o pastor para orar por mim. Porque se eu mesmo não oro, o pastor vai orar. Mas eu não posso orar também, eu vou lá, oro e vou lá. Pô, é mais oração, então é mais bênção ainda. Mas a gente quer terceirizar. Esse discípulo não vai ser assim não. Esse discípulo, ele vai buscar. Ele não vai ser individual não. Ele vai buscar amigos de oração. Ele vai ter amigos de julgo. Mas esse discípulo, ele vai ter vida com Deus. Não tem como Jesus nascer dentro de uma pessoa e ela ser uma pessoa fria. Ela ser uma pessoa inércia. Ela não vai ser. Ela vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A mirra, né? Nós sabemos que a mirra foi uma preparação, né? Uma conjuração para a morte de Jesus. Você vai preparar esse discípulo para morrer para o mundo. Ele não vai viver para o pecado. Ele vai viver Jesus até a eternidade. Esse discípulo vai ser um discípulo que vai seguir. Ele vai caminhar. Ele não vai querer as coisas do mundo. Ele vai querer buscar a Deus. Ele tem um tempo a sós dele com Deus. Ele é bem sucedido. Bota um perfil de uma pessoa assim. O cara é bem sucedido, ou a mulher. Ele tem o tempo a sós dele com Deus. Ele vive mais na eternidade do que na terra. E ele não vai querer o mundo. Ele não vai querer o mundo. Ele vai querer a Deus, né? Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos e eu queria pedir, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso guia. Eu me esvazio de Ti, Senhor, porque se o Senhor não se manifestar, Senhor, vai ser só um discurso, algo que... E eu tenho certeza que isso foi o Senhor que me deu. E eu quero valorizar, Senhor, meu Deus, essa palavra que o Senhor me deu, porque foi Tu que me deste. Eu não tinha capacidade de montar uma pregação, de fazer alguma coisa, Senhor, se não viesse de Ti, Pai. Tu conheces o meu coração, Tu conheces a igreja, Pai, a vida de cada um. Se manifesta com eles, através deles, quando eles estiverem orando a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento, Senhor. Faça Jesus crescer dentro de nós.